Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim comentar sobre Nós os Mortais, vou deixar a capa bem aqui do lado. E bom, pegar o celularzinho, né, minha cola, falando um pouco sobre a capa. Ela é nesse tom vermelho, com essas ramificações de flores e tudo mais, porque tem a ver com a história, tá, gente? Esse livro é escrito pela Alex Penton e é publicado aqui no Brasil pela DL Books. Ele é a continuação de Nós os Sombrios, que eu vou deixar linkado aqui em cima no card, pra vocês verem eu surtando com o primeiro livro. Mas, de qualquer forma, vamos continuar. Falando agora um pouco sobre a sinopse. Kalani Keynes nunca imaginou que sobreviveria à prisão Banderhelm, menos ainda que escaparia para a superfície desolada que disseram que era inabitável. Assombrada pelos segredos sombrios do governador de Apolo, Kalani e seu time de criminosos embarcam em uma nova aventura perigosa. Agora, o verdadeiro teste começa conforme Kalani se aventura pela traiçoeira Zona Mortal até a cidade subterrânea mais próxima, Hermes. Relíquias abandonadas de uma antiga grande nação não são as únicas ameaças na estrada árida. Tempestades violentas assolam a Zona Mortal. O letal Takeshi Steele voltou à sua indiferença fria e sinais inquietantes sugerem que podem não estar sozinhos na superfície. Para sobreviver nesse mundo implacável, Kalani deve usar sua força e suas experiências perturbadoras em Banderhelm. Um novo tipo de prisão espera na cidade corrompida de Hermes, onde acaba encarcerada com o homem que mais a irrita, mas dessa vez é provável que permanecerão antes de escaparem com vida. Bom, só pela essa sinopse a gente fica, meu Deus, mas gente, que livro bom. Eu terminei ele ontem, né? Eu tô gravando esse vídeo num sábado, mas, gente, que livro bom. Eu até arrepiei lendo esse livro. Gente, a escrita é muito fluida. Eu gostei mais desse livro, o segundo, do que o do primeiro. Mas, bom, o que a gente vai ter nesse livro? Continuação, eles escaparam, teve os segredos sombrios lá de que o governador era uma máquina. Bom, a gente já sabe, assim, bom, essa coisa que a gente ficou em choque no primeiro livro. Mas agora a gente tá meio que na superfície. Eu senti uma vibe bem Fallout, quando a Lucy vai pra superfície, tá aquela terra toda desolada, toda destruída por bombas. Eu senti uma vibe bem assim, quando a Kalani e o grupo dela vai. A Winnie... Mano, eu achei que ela ia morrer realmente no primeiro livro, no final, na hora que ela levou um tiro. Mas ela segue firme e forte, com a Selena, o Adam, o Derek, o Brooke e o Takeshi indo nessa... meio que essa família disfuncional, andando por essa cidade, por essa superfície desolada das bombas e tudo mais. A gente sabe que a Kalani, ela tem esses pesadelos sobre o governador depois que isso aconteceu. Enquanto eles vão andando até chegar à cidade de Hermes, eles vão passando por vários locais isolados e a Kalani vai aprendendo um pouco de certas coisas, como aquilo é uma caminhonete. A gente tem as indiferenças do Takeshi com ela, de eles ficarem toda hora se bombardeando de eu não gosto de você, você é meio louco, essas coisas de eminent to lovers. Mas a gente vê também que existem pessoas vivendo na superfície e a superfície não é inabitável como o povo de Apolo costumava falar, né? Como o povo do subterrâneo costumava falar sobre. A gente também tem as tempestades de areia, obviamente iria ter, né? Porque as mudanças climáticas e tudo mais quase mata todo mundo, quase que ela vai de vala ali no meio. Mas normal, estamos acostumados com quase morte dela e de todos os outros personagens. Mas bom, uma certa noite que eles estão dormindo, a gente tem uns breves beijinhos ali, né? De duas pessoas em si, ali que a gente sabe que se gostam, mas ainda não aconteceu, ainda estão no Eminis em vez do Lovers. Mas acontece uma coisa e eles são capturados por pessoas que vivem ali na superfície, que é a nascente do deserto, que acham que eles são os pecadores, que é meio que o time rival que come gente. Sim. Mas entrando, né, a gente saiu de uma prisão pra outra. Mas dentro dessa meio que cidadezinha, né, a nascente do deserto, que é tipo uma cidade com um muro em volta, tem as casinhas bonitinhas, o povo lá trabalha pra comer no final do dia. Vai seguindo esse breve dia, a gente vê que a Winnie meio que tá melhor porque esse povo tá cuidando dela e tudo mais. É uma troca, né? Você trabalha pra conseguir uma moradia, conseguir comer no final do dia. E é meio que acontece meio que uma guerrinha ali dentro, entre esses pecadores que invadem ali o local e destraçalham tudo, matam muitas pessoas. Então, meio que a chefe desse lugar fala: vocês estão indo pra Hermes, né? A gente deixa vocês saírem daqui se vocês trazerem armas de volta. Só que, uma condição: onde vocês vão ter que ficar e
por incrível que pareça, o Derek teve que ficar ali e os nossos bravos aventureiros seguiram pra Hermes nessa sua aventura meio que traumatizante, meio cansativa. Eles ganharam suprimentos para chegarem até lá, mas eles meio que chegam em Hermes. Hermes meio que fica em Las Vegas. Sim, fica em Las Vegas. Uma Las Vegas bem destruída, bem acabada. Realmente eu me lembrei muito Fallout, já que tem uma parte na série, eu acho que na segunda temporada, que os personagens estão indo pra Las Vegas. Mas Hermes fica no subterrâneo. E realmente é uma Las Vegas subterrânea, tipo, porque tem os cassinos, o pessoal é mais livre, é diferente de Apollo, que qualquer coisa, qualquer saiu da linha, toma um tiro, sumiu, se você não seguir a linha, é isso. Em Hermes é muito diferente. A gente vê um lugar que todo mundo ri, o pessoal se veste de uma maneira mais chique, o pessoal meio que bebe até esquecer os problemas, não é igual realmente a Apollo, que as informações são contidas pra ninguém saber. A Hermes é um pouco mais livre nesse quesito. Só que lá a gente já descobre a merda total de o que vai acontecer. Um dos personagens que não sei se vocês lembram, no primeiro livro, que eles meio que quando estavam em Gênesis, fizeram contato com o pessoal de Hermes pelo interfone. Como é que é interfone? Meu Deus, eu esqueci como é que é o nome do negócio. Olha lá, a minha cabeça tá muito boa. Mas eles fizeram contato e quem era... esse pessoa chegou lá, cumprimentou eles, eu esqueci o nome dele. É o Seth, eu acho que é Seth. Eu acho que é Seth o nome do personagem, meu Deus, é tão irrelevante. A gente vê que dentro de Hermes, a gente tem a guarda, que temos os Ases e a gente tem os Cúpias. Os Ases meio que tomam conta de tudo. E eles estão olhando ali, porque se sair um pouquinho da linha, se alguma pessoa fizer alguma coisa merda, tipo, perdão, uma perna ali. E os Cúpias meio que são a guarda que tem em Hermes, né? Mas os Cúpias têm medo dos Ases. E o plano era o seguinte: 2 do grupo teriam que se infiltrar dentro de uma meio que prisão. Não é uma prisão, eu chamaria mais de um campo de concentração, porque vocês já vão entender rapidinho esse meu ponto. Porque o chefe deles, do Coração Preto, foi sequestrado, o Jack. Ele foi sequestrado pra esse lugar, só que eles não conseguem entrar lá, e então eles bolaram um plano que um casal iriam entrar lá. Eles vão trocar esse casal pra colocar 2 dos personagens, que no caso quem se voluntariou é a Kalani, e o Takeshi foi atrás, porque não ia deixar ela sozinha. Mas então eles iam entrar ali essa noite e a gente tinha que mostrar que eles eram um casal muito apaixonado pra ele entrar ali. A gente vê eles indo, eles têm que se vestir bem formalmente pra sair. Então a Kalani tá com um vestido vermelho, muito bonito, e o Takeshi tá bem vestido também. A Kalani fica com o coração palpitando e tudo mais. Tem a festa, que eu não vou dizer o que acontece nessa festa, porque, gente, eu falo assim, tadinha. Mulher só sofre, né, mano? Tadinha, o coração partido mais uma vez. Eu não vou contar porque essa parte eu achei muito bonita, engraçada. E acontece tudo ali, deles dançando e tudo mais. E, bom, cataram eles pra entrar nessa campo de concentração. Por quê? Nesse lugar que eles estão lá com macacão e tudo mais, saíram de uma prisão pra outra, por uma pior ainda. Eles meio que fazem um trabalho forçado de picareta, que a Kalani já tá acostumada, porque ela fazia isso em Banderhelm. Só que a gente tem uma coisa mais a fundo nesse lugar. Temos o Dr. Strauss. O que é o Dr. Strauss? Todo mundo tem medo dele. Todo mundo tem medo do prédio preto que ele sai. Ele pega uma pessoa aleatória nessa fila, que o pessoal faz de manhã, e ele leva pra dentro do prédio. O que ele faz dentro daquele prédio? As pessoas nunca voltam. E a Kalani fica meio fascinada, querendo saber o que é isso. O que é aquele prédio, mas... A Elise, que é uma menina que ela fez amizade lá, que não deixou ela meio que tomar um chocão lá no primeiro dia, mas ela levou porque ela fez corpo mole, e o Takeshi também, avisou que não é pra ficar olhando. Uma pessoa que foi levada lá pra dentro daquele prédio voltou logo em seguida, só que ela ficou meio zumbizona. E realmente eu lembrei de Fallout mais uma vez por causa dos chips que o pai da Lucy faz pra colocar nas pessoas pra elas ficarem obedientes. Eu realmente senti que é literalmente uma vibe meio assim. Então... meio que as pessoas eram escolhidas porque as pessoas eram rebeldes e precisavam ser obedientes. A premissa é realmente parecida. Só que eles tinham uma semana pra ficar ali dentro desse lugar, pra localizar o Jack e sair. Dentro disso, a gente vê a Elise com o pai dela, que fica anel, salvar, e repetindo várias vezes essas frases. Não vou falar o spoiler do que tem esse anel, porque... gente, eu até arrepiei nessa cena. Eu falei assim, caraca, não sabia que eu ia falar isso.
o plot chegou aí, a gente vai continuar, meu Deus. Mas eles localizam o Jack, mais um outro amigo dele que tá ali, e falam uma semana pro pessoal vir localizar a gente e resgatar. Só que a gente sabe que vai dar merda, Kalani vai pro prédio preto, sofre tortura psicológica ali, física, e meio que não fica as marcas, porque meio que Hermes tem um remédio que faz a pessoa se curar sem ter cicatrizes. Takeshi vai lá salvar ela, como sempre, o herói atrás da máscara. Tem cenas realmente, tentativas de estupro e outras coisas a mais dentro desse livro. E o final realmente foi emocionante. Eu falei assim, não é possível que acabou desse jeito. E aconteceu outras coisas inimagináveis que eu falei assim, meu Deus, não é possível. A gente tem um ponto de vista também do Takeshi nesse livro. É um capítulo só, bem curto, pra gente ver exatamente como ele se sente, como é a visão dele sobre a Kalani e sobre outros tipos de coisas. Mas é um capítulo bem simples, rápido, não tem muita coisa. Mas eu fiquei, gente, que livro bom! Tem 370 e poucas páginas. Eu estou bem ansiosa para ler o segundo, mas eu realmente senti que tem uma meio que ligação bem parecida com o Fallout, nessa questão dos chips que fazem as pessoas meio que obedecerem, né? Seguirem ordens, serem pessoas mais pacíficas, não sempre obedecerem ordens, não reclamar, não fazerem nada, só seguirem. E nessa parte da superfície tá abandonada, tem as pessoas que vivem em cima da superfície, que são meio que não estão contaminadas, mas estão vivendo ali, e as mentiras que tem no subterrâneo para manter as pessoas presas e alienadas ali. Realmente eu achei muito parecido com Fallout, então eu gostei bastante, porque eu gostei da série de Fallout, eu achei bem legal, e o livro meio que tem mais partes aprofundadas e é bem legal para quem gosta desse tipo de série. Eu achei muito legal, eu recomendo bastante, porque eu gostei demais desse volume. Eu gostei muito mais do que o primeiro. Achei que teve muito mais ação, teve muito mais coisas reveladoras, além da apresentação do mundo, porque o primeiro volume foi bastante uma apresentação sobre como esse mundo é, como a forma de arte não pode ser expressada, todo mundo tem que seguir uma ordem. A gente viu outros pontos de vista de como o mundo do subterrâneo, de outro povo subterrâneo diferente, e essas coisas, mas eu gostei bastante, eu adorei. Quero ler o terceiro volume, que é Nós os Rebeldes, se não me engano. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre esse volume Nós os Mortais, que eu adorei, muito boa história. Gente, vocês têm que ler, porque é cada coisa que acontece que você fica de boca aberta e fica, meu Deus, o que está acontecendo? Não é possível. Mas foi muito bom, gostei bastante. Além das cenas de quase tentativa de morte, de estupro, de levar choque, de levar os personagens ao extremo, a gente também tem nos começos dos capítulos frases de poemas, de como você pode se sentir com alguém, que eu achei muito bonita, e as frases da Winnie sobre como a imperfeição do ser humano torna eles perfeitos, entendeu? Que eu acho muito bonito. Mas é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre esse volume. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilham e até!